Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre as reações de sais de carbonato e bicarbonato com ácidos. Uma reação super importante, super relevante para a prova do Enem, dos principais vestibulares e de todo o ensino médio, galera. Eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química, o seu canal da Química do Enem e dos principais vestibulares. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar tudo aquilo que precisava para desmistificar a química de uma vez por todas. Vamos lá comigo? Antes eu queria pedir a gentileza. Deixa o like no vídeo, compartilha com quem você sabe que tem interesse nesse assunto, curta, inscreva-se no canal para você sempre ser informado de quando sai um vídeo novo, beleza? Toda segunda-feira às 20 horas eu faço uma live, toda quinta-feira um vídeo novo. Galera, vem comigo, vamos que vamos, vamos estudar! Antes de mais nada, pessoal, antes da gente começar, é, essa essas reações de sais de carbonato e bicarbonato com ácidos, elas são de uma série de aulas que eu estou fazendo sobre as principais funções dentro da química, as principais reações químicas, melhor dizendo, as principais reações químicas. Então, eu estou descrevendo elas, deem uma olhada nos vídeos das outras reações que eu já gravei, muito legal. Isso eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais, porque é um assunto muito relevante, muito recorrente no Enem, no vestibular e nas questões do ensino médio de uma maneira geral. Então dê uma olhada lá. Mas vamos lá trocar uma ideia sobre as reações de sais de carbonato e bicarbonato com ácidos. O primeiro detalhe aqui, gente, que eu gostaria de destacar com vocês, que esses sais de carbonato e bicarbonato, eles são sais de características básicas, tá? Isso está muito associado à chamada hidrólise salina, tá? Então, os sais são uma função da química inorgânica, tá? Dentro dos sais, a gente tem sais de características ácidas, sais de características básicas, mas os sais de carbonato e bicarbonato são sais de características básicas, ou seja, eles podem e são utilizados para neutralizar ácidos. Tá? Como assim? Bom, se eu pegar um sal de carbonato, carbonato é essa substância aqui, é esse ânion aqui, melhor dizendo, e colocar no meio ácido, o ácido vai ser neutralizado pelo sal de carbonato. Qual que é o sal de carbonato, por exemplo? É o carbonato de cálcio, CaCO3, por exemplo, tá? Um exemplo de sal de carbonato, o carbonato de magnésio, tá? O carbonato de cálcio forma as conchas, a casca do ovo, por exemplo, tá? O calcário, beleza? Bom, e os sais de bicarbonato? Bicarbonato é esse ânion aqui, ó, é o bicarbonato. Me dá um exemplo de sal de bicarbonato, Marquinhos. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é o bicarbonato de sódio que está nos antiácidos, que a gente usa na casa, né, na nossa casa, até como, às vezes, para colocar junto de produtos de limpeza. Às vezes ele é utilizado também como fermento, né? Então, o bicarbonato de sódio é um exemplo de um sal de bicarbonato, tá? Genericamente eu estou colocando sais de carbonato, sais de bicarbonato, mas com certeza os principais exemplos são esses: o carbonato de cálcio e o bicarbonato de sódio. Com certeza esses são os principais exemplos, tá? E aí, como eu comentei com vocês, sais de carbonato e bicarbonato, eles têm características básicas. Por que eles têm características básicas? Porque eles conseguem neutralizar um ácido, tá? E mais do que isso, pessoal, e mais do que isso, quando um sal de bicarbonato ou sal de carbonato reage com ácido, ele produz gás carbônico, que é uma evidência de que essa reação química aconteceu. Gás carbônico, obviamente gasoso, ele sobe para a atmosfera, tá? Ele sobe para a atmosfera, ele é desprendido durante esse processo, tá? Mas
Por exemplo, né? Me dá alguns exemplos de reações químicas de sais de carbonato e bicarbonato reagindo com ácidos? Claro! Por exemplo, quando eu faço a neutralização do ácido clorídrico do estômago com bicarbonato de sódio do sal de frutas. Quando isso acontece, gente, o que eu estou fazendo? O bicarbonato de sódio está reagindo com o ácido clorídrico que forma o suco gástrico, forma CO2, água, mais o cloreto de sódio, e esse CO2 ele é que faz a gente ter aquela vontadinha de arrotar. Ops, ops. É o CO2, é o gás carbônico, tá? Então, se eu fizer esse mesmo experimento, eu vou mostrar para vocês aqui alguns videozinhos para ilustrar isso. Se eu fizer esse mesmo experimento, eu vou ver a formação de bolhas, tá? A formação de bolhas vai depender muito da quantidade de reagentes que vai ser visualmente observado, tá? Agora, eu posso também fazer a degradação de um piso de mármore. Aí o mármore é uma rocha que tem carbonato de cálcio na composição com ácido sulfúrico. Quanto mais concentrado for o ácido sulfúrico, mais visível vai ser essa degradação do piso. O processo descrito seria mais ou menos isso, ó. O carbonato de cálcio do mármore reagindo com o ácido sulfúrico, produzindo CO2, que é um gás. Então, dependendo da concentração, a gente vai ver a formação de bolhas, água e um sal, que nesse caso é o sulfato de cálcio. Tá bom? Então, são exemplos aqui para ilustrar a reação de dióxidos de sais de carbonato e bicarbonato com ácidos. Uma coisa muito importante que tem que destacar aqui, isso é muito importante. Nesse processo, sempre que um sal de carbonato ou bicarbonato liberar um gás, o gás sempre é o CO2, é o gás carbônico, é o dióxido de carbono. Guardem isso, pessoal. O gás é sempre o gás carbônico, tá bom? Isso é muito importante. Por exemplo, como assim? Beleza, já entendi, já vi as equações químicas, mas é muito interessante, né, gente? Como a gente está falando de química, como isso tem um caráter experimental muito importante, é legal, então, a gente ver um exemplo desse fenômeno acontecendo de verdade. E eu tenho esse exemplo para mostrar para vocês, dois videozinhos feitos. Olha só esses dois videozinhos. Olha o da esquerda primeiro. O que é o da esquerda? É uma garrafa PET. Aqui embaixo tem vinagre. Vinagre é ácido, aqui embaixo tem vinagre. E aqui no balão eu coloquei, essa pessoa colocou, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio com ácido do vinagre vai neutralizar. E olha só o que vai acontecer. Dá uma olhada. Ó, virou o bicarbonato de sódio, formou as bolhas que são de gás carbônico subiram e encheram o balão. Encheram o balão porque, como formou gás e o gás ocupa todo o recipiente que o contém, ele foi para o balão flexível, na hora que se aumenta a pressão, ele expande. Então, esse fenômeno ali é um exemplo de fenômeno no qual acontece a formação de bolhas. E essas bolhas, né, na hora que elas se formam lá embaixo, é visível, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Opa! Então, na hora que as bolhas se formam lá embaixo, elas vão se formando, vão empurrando a solução aquosa, né? Vão empurrando a solução aquosa, vão até para o balão, de tanta pressão interna que acontece ali dentro. O balão expandiu. E aí, à medida que essas bolhas vão estourando, o líquido vai voltando para o fundo da garrafa e o gás, que é o gás carbônico, e o ar que estava ali dentro, expandiram e ocuparam todo o recipiente dentro da garrafa e todo o recipiente dentro do balão e esticaram um pouquinho o balão. Olha a esquerda aqui também. Ó. A esquerda é uma sacolinha com bicarbonato de sódio, sal de características básicas e vinagre, da mesma forma. Aí ela encheu, reagiu, produziu gás ficou alta pressão lá dentro, só que nesse caso a sacolinha não aguentou a pressão, o excesso de pressão e estourou. Tá? Então, muito importante, pessoal. Os sais de carbonato e bicarbonato neutralizam ácidos? Sim. Nesse processo forma gás carbônico, certo?
Nesse processo forma gás carbônico. Ah, mas e uma questão mais direta, mais específica do Enem, dos vestibulares? Será que tem? Tem. Olha só essa questão adaptada da UFMG 2002. Ela fala o seguinte, ó. Vou pegar uma canetinha aqui para a gente conversar. Na figura está representado um tubo de ensaio, que é esse aqui, que contém vinagre ligado por uma mangueira a um becker que contém uma solução diluída de hidróxido de sódio, a qual foram adicionadas gotas do indicador fenolftaleína, o que resultou numa solução de cor rosa. A fenolftaleína, em meio básico, deixa a solução com uma tonalidade rosa, tá? Bom, então, só para ilustrar aqui para vocês, pessoal, à direita a gente tem o bicarbonato, o hidróxido de sódio com fenolftaleína, que é um meio básico, né? Vai deixar aquela solução rosa. Ah, que mais? Após a adição de bicarbonato de sódio sólido, então eu coloquei bicarbonato de sódio sólido ao tubo de ensaio que tem o vinagre, lembrando que o vinagre é uma solução de ácido acético, ou seja, é um ácido. Eu estou colocando bicarbonato de sódio no ácido. É igual o experimento que eu mostrei anterior para vocês, da sacolinha, tá? Se formaram bolhas de que mesmo, gente? CO2, que se transferiu para o becker. Progressivamente, a solução contida no becker se descoloriu até ficar incolor. O que aconteceu? Na hora que eu peguei o bicarbonato de sódio e coloquei na solução de ácido acético, começou a formar gás carbônico. O gás carbônico passou por dentro da mangueirinha e chegou na solução do lado de lá. O gás carbônico fez esse caminho e borbulhou ali dentro. No becker, então, o que aconteceu? O óxido, que é o dióxido de carbono, que é um óxido ácido, reagiu com água e formou um ácido. Veja meu vídeo de óxidos reagindo com água depois. O ácido neutralizou a base que estava na solução do becker e, consequentemente, a solução vai diminuindo a acidez, vai diminuindo a basicidade, vai diminuindo a basicidade, vai diminuindo a basicidade, até que uma hora ela vai ficar neutra e, se continuar borbulhando o CO2, ela vai ficar até ácida, tá? E, consequentemente, vai diminuindo o pH, descolorindo a solução. Por exemplo. Ah, quer ver mais uma situação? E essa aqui? Extintor de incêndio à base de espuma química são fabricados utilizando-se bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico. No interior do extintor, essas duas substâncias ficam separadas uma da outra. Para ser usado, o extintor deve ser virado de cabeça para baixo a fim de possibilitar a mistura dos compostos que então reagem entre si. Um dos produtos dessa reação é um gás que produz uma espuma não inflamável que auxilia no combate ao fogo. Então, o que a gente está fazendo? Bicarbonato de sódio com o ácido sulfúrico, na hora que eles se encontram, vai reagir e vai formar gás carbônico, água e carbonato de sódio, já está balanceado aqui, e o CO2 forma uma espuma não inflamável que auxilia no combate ao fogo. Veja depois a minha aula de reações de oxidação, de combustão, que eu falei muito da questão do CO2 não queimar e do CO2, consequentemente, ser utilizado para apagar o fogo. Tá? Aí você pode falar assim, e o Enem? E o Enem? Olha essa questão do Enem de 2012. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl, gás, mas que em meio aquoso vira ácido, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Bom, essa questão, gente, eu vou até adaptar um pouquinho aqui. Ó. Por exemplo, faz de conta que eu tenho, então, o tubo de PVC. Eu queimo o tubo de PVC, produzo gás HCl e vou borbulhar esse HCl na solução de água de cal.
A água de cal é hidróxido de cálcio que vai neutralizar o ácido. Mas aqui eu poderia ter colocado também bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio deixaria aquela solução com características básicas. A resposta dessa questão seria água de cal. Mas, se tivesse uma resposta no qual fala que eu tenho água com bicarbonato de sódio, também seria a resposta para neutralizar o ácido, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo com quem você sabe que tem interesse nesse assunto. Eu sou o professor Marquinhos Reis. Esse é o Suprema Química. Vem comigo, galera. Vamos que vamos e até a próxima.